padre de uma pequena cidade chegou à igreja naquele dia, animado, motivado, para rezar aquela missa, né, com fé, com piedade, aquela missa que ele sempre rezava no final do dia naquela cidade. Mas foi dando a hora da missa, não chegava ninguém para a missa. Meu Deus do céu! Depois de esperar ali uns 10 minutos, entrou 3 crianças. Depois de mais uns 5 minutos, entrou ali uns 2 jovens. Então o padre falou, não vou começar a missa com essas 5 pessoas mesmo. No decorrer da missa, entrou um casal, se sentou lá no último banco da igreja. Quando o padre estava fazendo a homilia, entrou mais um senhor, meio sujo, estava com uma corda na mão. E o padre, anteriormente ali, né, rezando a missa, desapontado, né? Poxa vida, quase ninguém veio. E sem entender o porquê daquela ausência das pessoas na casa de Deus, o padre rezou com fé, com piedade, e ele pregou como sempre gostava de pregar, com zelo, com dedicação. Terminando a missa, ele voltando para a casa paroquial, ele foi assaltado. Poxa vida, aquele não era o seu dia. Foi assaltado e espancado por 2 ladrões. Levaram a bolsa dele, estava a Bíblia, os livrinhos de oração, alguns pertences ali, a coleta da missa. E chegando na casa paroquial, o padre foi ali fazer os curativos, né, nos machucados que haviam feito nele. Pegou o diário dele e ali ele começou a escrever. Primeiro, o dia mais triste da minha vida. Segundo, o dia mais fracassado do meu ministério como padre. E terceiro, o dia mais infrutífero de toda a minha carreira. Os anos se passaram e aquele padre continuou ali fiel à sua vocação. Depois de uns 10 anos, ele se lembrou desse dia, revendo as suas anotações, seu diário. Ele se lembrou desse dia e resolveu partilhar a sua história, testemunhando no sermão. E quando ele acabou de contar a história daquele dia, acontecido há 10 anos, um casal, ali até de destaque na comunidade, levantou a mão, se aproximou do altar e disse, padre, sabe aquele casal que há 10 anos atrás entrou na missa e sentou lá no último banco? Éramos nós. Naquele dia nós estávamos à beira da separação, por conta de muitos problemas, desentendimentos. Naquela noite nós decidimos que iríamos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro a gente decidiu ir até a igreja para tirar as nossas alianças e colocar no altar. E cada um seguiria o seu caminho dali por diante. Quando ouvimos naquela noite a sua homilia, naquela mesma noite decidimos que iríamos começar a reconstruir o nosso casamento e restaurar a nossa família. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos daquela região também pediu a palavra, dizendo, padre, eu quero falar. Eu sou aquele senhor que naquela noite entrou sujo na igreja com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, afundado nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora e naquela noite eu decidi que eu ia tirar minha própria vida. Só que a corda arrebentou. E aí eu fui comprar outra. E quando eu me pus a caminho para comprar outra corda, eu vi a igreja aberta e decidi entrar mesmo sujo com aquela corda na mão. E naquela noite, a sua homilia penetrou o meu coração e eu saí dali transformado, com um novo ânimo de viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário dessa região. Lá da porta da sacristia, também um homem levantando a mão disse, ei padre, por essa o senhor não esperava. Eu fui um daqueles ladrões que te assaltaram. O meu comparsa morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto. Mas na sua pasta tinha uma Bíblia. E daquele dia em diante eu passei a lê-la. E depois de tanto ler, eu me converti. E já há um bom tempo eu participo desta igreja. O padre, impactado, começou a chorar junto aos fiéis. Afinal, aquela noite que ele considerava
como a noite mais fracassada da sua vida foi talvez a noite mais produtiva. Os desígnios de Deus muitas vezes não são os nossos. Quantas vezes nos apegamos com grandeza, com quantidade, com número, quando muitas vezes o agir de Deus está acontecendo ali, nas miudezas da vida, nas pequenas coisas. Por isso eu quero dizer para você que talvez se sente assim hoje, frustrado, talvez você ache que os teus esforços têm sido em vão, que não têm dado os resultados que talvez você espera. Acolha hoje esta história, esse testemunho na sua vida. Aquele padre tinha todos os motivos, quem sabe ali naquele momento até desistir, mas não. Ao pior momento ele disse não. Eu farei o meu melhor, eu darei o meu melhor. Não importa se tem 5 pessoas ou se a igreja está lotada. São essas pessoas que hoje precisavam estar aqui. São essas pessoas que Deus me deu. E às vezes, a gente nunca tem a compreensão na hora. Às vezes você vai se sentir mesmo frustrado, chateado, para baixo, mas o tempo vai lhe mostrar o quanto aquilo talvez fez a diferença na vida de alguém. O quanto aquela sua atitude, aquela sua palavra, aquele seu gesto foi determinante para a vida de outra pessoa. Por isso, exerça o seu trabalho com dedicação. Não importa se você está atingindo muita gente ou pouca gente. Tudo tem o seu tempo. Dê o seu melhor todos os dias, pois a cada dia você é instrumento de Deus na vida de alguém. Nos piores dias da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Olha para Jesus, na cruz, o fracasso, a derrota, o silêncio de Deus. E no entanto, ali está a nossa salvação. Se não fosse aquilo, se não fosse aquele momento, se não fosse aquela vida entregue, não teríamos salvação. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Acolha essa verdade para o teu coração. Nunca diga, hoje Deus não fez nada. Nunca diga isso, porque na verdade são os teus olhos que não estão enxergando o agir de Deus no secreto, o agir de Deus no silêncio.